Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 6. Primeiro cativeiro, Mesopotâmia, tipifica o mundo, o cosmos, parte 2. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então questões como trabalho do mundo, dinheiro, cultura do mundo, educação do mundo, música do mundo, relacionamentos e tudo mais devem ser, por nós cristãos, estabelecidos diante de Deus e de sua palavra. Assim como Rebeca esteve sobre o camelo, figura do mundo, no contexto de Gênesis 24 quando foi a Isaque, figura de Cristo, assim devemos ser. Nos utilizamos das coisas do mundo, como ela assim o fez com o camelo, sem estarmos apegados a elas. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios 7, do 29 ao 31, confrontamos tudo que há do mundo de acordo com a palavra de Deus. E obedecemos somente a Deus e a sua palavra. Somente assim somos luz no mundo, sal nesta terra. Os tentáculos do mundo são terríveis e muitas vezes extremamente sutis. O mundo é um grande laço, uma rede pronta para nos aprisionar, prender, sufocar. E, uma vez que caímos nesta rede, quanto mais nos movimentamos, tanto mais nos enredamos e ficamos presos, cansados, sufocados. Nós, muitas vezes, nos esquecemos de que estamos tocando coisas julgadas, condenadas. Nós então passamos a viver para estas coisas e não para Deus. Nós vivemos para Deus e Ele nos concede trabalho, família, esposa, filhos e tudo mais com vistas a aprendermos de forma prática sobre seu amor e sua glória. Porém nós desvirtuamos isto e passamos a viver para criar filhos, para trabalhar, para adquirirmos cultura ou conhecimento e tantas outras coisas. Mundano não é alguém que vive de uma forma depravada, mas alguém que vive para o mundo. Vive para trabalhar, para ganhar dinheiro, para educar filhos, para prosperar e tantas outras coisas. Estas coisas não são o propósito de nossas vidas. Estas coisas nos ajudam a viver diante do Senhor sendo por Ele trabalhados através delas. Neste sentido, agora podemos compreender melhor a questão da aplicação subjetiva da cruz representada pela mulher de Ló em Lucas 17:32. Aliás, naquele contexto, tudo ali mencionado era lícito. Mas a citação é a de que, porque seu coração estava no mundo, e então ela olhou para trás, ela então se transformou numa estátua de sal, provavelmente no vale de Sidim, que é o Mar Salgado, ou Mar Morto, Gênesis 14, 3:10. Veja que coisa incrível! Nós chamamos os cristãos que sabem negociar bem neste mundo, que vivem com esta visão deturpada, nós muitas vezes os chamamos de prósperos. A Bíblia os chama de mundanos. Pelo contrário, a palavra nos ensina que ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2:4. Interessante que este texto fala de uma batalha. A Bíblia é muito clara que tudo, ou seja, economia, política, educação, cultura, música, valores do mundo e etc. tudo mesmo já foi julgado na cruz do Calvário. Assim nós temos de entender que estamos tocando diariamente em coisas que já foram julgadas. É uma loucura se deixar levar por elas. O problema é que ou não temos conhecimento e visão, ou nos deixamos enredar nessa rede que nos escraviza, asfixia, que nos prende. É importante entendermos conforme João capítulo 17 que o Senhor nos separou do mundo e nos enviou ao mundo. Embora hoje nós venhamos muitas vezes a criticar os monges e sua vida em clausura, porque o Senhor nunca desejou isto, mas que fossemos luz neste mundo e sal nesta terra e que por meio de seus filhos muitos vissem a crer no Senhor, na verdade, nós o fazemos porque desconhecemos a origem disto.
Muitos deles eram homens que, vendo o mundanismo na igreja, tomaram a drástica medida de ir para o deserto, para a clausura, como forma de se livrar deste sistema que, ao invés de libertar os cristãos, os escravizava, os prendia. Que paradoxo! Eram homens com sede de Deus e de ter uma vida com realidade espiritual. Quantos monges tinham, de fato, sede de Deus? Quantos foram levados a conhecer bem a Deus e as suas próprias almas? E como eles viram que não adiantava se enclausurar para se livrar do mundo, pois mesmo indo para a clausura o mundo ia junto com eles. E então eles começaram a perceber que a questão era muito mais séria e complexa, pois era interior. O orgulho, a vaidade, a soberba, a cobiça e etc. Na situação de queda em que se encontra o homem natural e o próprio sistema pós-queda, conhecido como mundo, cosmos, devemos ter clareza de que, este sistema em oposição à palavra e governo de Deus, este sistema em rebelião contra Deus, é encabeçado pelo diabo, o príncipe deste mundo. E este cosmos nada mais é que um sistema enfeitado, adornado para ludibriar, para encantar, para prender, sufocar e asfixiar os que vivem segundo os seus preceitos. Na sua astúcia, este inimigo de Deus se esconde por detrás deste sistema. Assim, nós não vemos a cara feia do diabo, mas a cara bonita do mundo. Por quê? Porque ele é mestre nisso. Em enganar, mentir, ludibriar. Como vimos, seus intentos têm na essência de seu caráter, trevas, e na forma de sua ação, algo duplamente malicioso. Em outras palavras, a cara feia do diabo fica escondida atrás da cara bonita do mundo. Da cultura, da política, da educação, do dinheiro. E estes são apenas alguns de seus tentáculos sutis. Conforme 2 Coríntios 2, do 5 ao 11 vemos muito do caráter de Satanás. Aqui o contexto fala de seus desígnios. Paulo era alguém que conhecia os ardis de Satanás. Em Efésios 6, do 10 ao 18, que é um texto importantíssimo neste contexto de batalha espiritual, vemos como Satanás é um ser pessoal e um inimigo real. Já neste contexto a fala menciona a palavra selada, que é algo premeditado, tramado sutilmente, enganosamente. É uma armadilha. Isto mostra bem do caráter do diabo. Outra questão a ser abordada neste texto de Efésios é a relação direta entre o diabo e este mundo. Veja a menção de tenebroso. Por que tenebroso? Porque o seu príncipe é trevas. Porque a nova Jerusalém é cheia de glória. Porque sua lâmpada é o Cordeiro. No texto de Efésios diz que porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Mas, ao compararmos com o texto de Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, vemos a nossa posição em Cristo. Logo, vemos como devemos andar neste mundo. Com os pés neste mundo, mas com o coração em Cristo e com Cristo. O Senhor nos colocou numa tremenda posição. Assim, nós temos de ter consciência de que estamos pisando neste mundo, mas a nossa posição é muito além disto. Se nós somos de fato convertidos, nós sabemos que a nossa vida é uma questão espiritual. Nós temos comunhão espiritual com o Senhor. O Senhor nos fala de forma espiritual, nós adoramos a Deus em espírito. A nossa vida não é natural, é espiritual. Daí podemos agora entender o contexto do livro de Juízes. Por quê? Nós estamos na verdade em Cristo, nos lugares celestiais. O diabo está nos lugares celestiais, mas não em Cristo, obviamente. Quando agora olhamos para o povo da antiga aliança vemos que eles estavam na terra rodeados de inimigos naturais. E que estes inimigos naturais nos falam de questões espirituais. Aqui entra a questão objetiva, conquistada por Cristo a nosso favor na cruz, e a questão subjetiva, a guerra que se trava na terra para se alcançar a plenitude de Cristo. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.